Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital da Bahia. Esse, na verdade, é o segundo webinar dedicado ao serviço de radioterapia do Hospital da Bahia, um serviço coordenado pela doutora Elisa Saito, que está aqui presente, que vai coordenar essa nossa sessão, mas um evento de extrema importância, assim como foi o primeiro, de altíssima qualidade. Para participar desse nosso evento de hoje, a gente tem ilustres convidados, pessoas que realmente vieram aqui para fazer uma sessão brilhante hoje. Tenho certeza que todo mundo que está aqui participando vai aproveitar bastante. Queria convidar, então, para coordenar a sessão formalmente agora, a doutora Elisa Saito, que é coordenadora do Centro de Radioterapia do Hospital da Bahia, o doutor Juarez Andrade, que é coordenador do Serviço de Urologia do Hospital da Bahia, o doutor Augusto Mota, que é chefe do capítulo de Uro-Oncologia e diretor científico da Clínica AMO. E como palestrantes, doutor Fernando Maluf, é um prazer lhe ter aqui, Maluf, amigo pessoal da casa, uma pessoa que dispensa apresentações, mas com titulação, ele é diretor do Serviço de Oncologia do Hospital BP Mirante e membro do comitê gestor do Hospital Albert Einstein. Fernando hoje vai nos falar sobre o estágio atual e futuro da abordagem uro-oncológica. E também o professor Dr. João Luiz Fernandes, que também dispensa apresentações, que vai nos falar hoje sobre tecnologia avançada aplicado à radioterapia no câncer de próstata. Dr. João é diretor do Serviço de Radioterapia do Hospital Sírio-Libanês. Queria aproveitar também e agradecer a presença aqui do Dr. Jadelson Andrade, superintendente do Hospital da Bahia, que vem com maestria aí organizando esses grandes eventos do hospital, levando à altura do serviço de radioterapia, que é essas sessões científicas. Tenho certeza, como mais uma vez, que todos que estão aqui participando irão aproveitar bastante toda essa sessão. Passo a palavra, então, para iniciar os trabalhos para a doutora Elisa Saito. Elisa. Boa noite, obrigada, doutora Mariana, pela excelente apresentação, eu acho que você já falou tudo, né? Também gostaria de agradecer e de dar muitas boas-vindas a todos os palestrantes e colegas presentes neste webinar. É um imenso prazer poder receber nossos ilustres convidados que já foram apresentados. Gostaria de lembrar que as perguntas, elas podem ser enviadas a qualquer momento no Q&A e elas serão respondidas após as palestras. Então, vamos iniciar esse webinar com o Dr. Juarez Andrade, que é coordenador do Centro de Urologia do Hospital da Bahia, que vai nos falar nos próximos 10 minutos um pouco sobre câncer de próstata. Me perdoe, Elisa, muito obrigado, boa noite a todos. Eu também vou oportunamente louvar a iniciativa desse evento espetacular, mas acho que o Maluf pediu para falar primeiro, foi isso que eu entendi? Se foi isso, por favor, ele fique à vontade, a gente fala a seguir, não tem problema. A gente inverte, ok? Ok. Então, vou falar então primeiro, então, doutor Maluf, doutor Fernando Maluf, como já foi apresentado, nosso ilustríssimo convidado. Um segundo, Elisa. Maluf, Juarez teria uma introdução ao tema por 10 minutos. Tudo bem para você? E você entra em seguida? Ou você... Pode ser. Então, vamos seguir. Pronto, então, doutor Juarez Andrade, então a gente pode falar nos próximos 10 minutos com a introdução e depois a gente segue com a aula de doutor Maluf. Vocês podem ver minha tela agora? Sim, podemos ver. Muito bem. Primeiro eu preciso realmente louvar essa iniciativa, louvar, assim, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital da Bahia, capitaneado por nossa querida Mariana Andrade, que veio, assim, integrar-se com muita força, com muita energia, muita qualidade, o nosso grupo, o nosso hospital. Enfim, ela é absolutamente responsável por todo o departamento de pesquisa, estimula bastante o nosso centro de pesquisa e o nosso CEP, né? Nosso CEP também é muito fomentado por ela. Nós temos uma cardiologia de extrema qualidade, graças a Jadelson, que brilhantemente trouxe a nossa Mariana para cá, e para nós é uma
um esteio, é seguramente um dos pilares assim importantes desse hospital. Esse evento é um evento bem importante sobre vários aspectos. Eu sei que o investimento do hospital é muito grande na radioterapia, não só em termos de equipamento, como também na aquisição de profissionais. Trazer a doutora Elisa Saito para cá também foi uma jogada de mestre aí da diretoria do hospital. E, enfim, esse hospital cresce a olhos vistos, graças a essa preocupação com qualidade de equipamento, material e de pessoas. Mas, enfim, a gente não pode, no mês de novembro, né, deixar de falar do rastreamento do câncer de próstata, porque é algo que a gente discute muito, nos últimos anos foi o que mais se discutiu em termos de próstata, porque de repente parecia que a gente estava fazendo tudo errado lá atrás, quando a Task Force, que é uma organização não governamental americana, começou a questionar custo-benefício de rastreamento. A gente se perguntou assim, será que eu estou fazendo tudo errado? Enfim, mas essa história de rastrear câncer de próstata pegou força mesmo em 94, com o advento do PSA, né? No início daí dos anos 90, com o advento do PSA e dos refinamentos do PSA, nós aprendemos a diagnosticar câncer de próstata mais precocemente. E a gente operava mal, os pacientes sangravam, ficavam impotentes, incontinentes, até que Patrick Walsh desenvolveu um estudo importante de anatomia, e nós passamos a identificar o feixe vasculonervoso cavernoso e a preservar melhor esfíncter. Os resultados funcionais melhoravam expressivamente, com ganho de qualidade também oncológico, né? Foi uma evolução extremamente importante aí na década de 90. E em 2003 começou essa história do rastreamento a ser mais importante, com a questão do Novembro Azul, que foi criada uma organização australiana, criou e difundiu para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro passou a rastrear, usar o termo Novembro Azul, tá? E assim a gente veio tratando, aprendemos a diagnosticar precocemente, aprendemos a tratar de maneira eficiente e estávamos muito felizes até que cerca de 2008, aquela organização importante e de credibilidade, a organização não governamental americana, estudou, compilou alguns dados, especialmente um estudo importante do PLCO, e pela má interpretação dos dados e por follow-up pequeno, chacoalhou a urologia inteira quando contraindicou o rastreamento dos homens a partir de 65 anos. Mais para frente, concluiu que definitivamente o rastreamento do câncer de próstata não tinha indicação porque não trazia benefícios. E, além disso, que os distúrbios psicológicos com o resultado falso positivo do PSA, que, como todo mundo sabe, não é específico de câncer, nem tem um ponto de corte absolutamente taxativo, então, os resultados psicológicos do falso positivo do PSA e os problemas relacionados com a morbidade da biópsia foram levados em consideração. Eles concluíram que simplesmente não devia ser rastreado o câncer da próstata. E aí veio aquela questão, erramos em tudo, a urologia foi chacoalhada mesmo, né? Tirou a gente da zona de conforto. Felizmente, o tempo mostrou que, na verdade, os dados eram inconsistentes para aquelas conclusões. A falha metodológica foi grotesca, apesar de serem estudos sérios. Como se pode errar mesmo fazendo ciência? Isso é um dado expressivo. Por exemplo, o dado mais importante que se embasou o estudo PLCO era rastrear versus não rastrear, mas as pessoas não conseguiam não rastrear, quase que todo mundo fazia PSA, então era rastrear versus rastrear, isso criou um viés expressivo, além de um follow-up curto. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a população envelhece, a expectativa de vida aumenta, a gente mostra, prova e conhece que precisa muito tempo para conhecer câncer de próstata e entender sua evolução. Essa chacoalhada fez a gente pensar em tecnologias, em outras saídas, né? Entender o que a gente estava fazendo errado. Então, inúmeros estudos foram feitos no mundo inteiro. E nós passamos a avaliar melhor, tentando separar aquele paciente que a gente deveria intervir e tratar daquele paciente que a gente realmente não deve fazer absolutamente nada, porque a doença dele simplesmente não vai evoluir. Então, nós começamos a entender melhor os dados prognósticos, que todo mundo sabe, estágio clínico, PSA, inclusive.
Mais tarde veio a ressonância magnética, que é uma ferramenta hoje extremamente importante no diagnóstico e no acompanhamento, depois o PET-CT, e a gente espera que em breve a gente tenha uma perfeita compilação de dados genômicos para precisar de menos informação de biópsia histopatológica para conhecer prognóstico e melhor entender quem a gente deve e quem a gente não deve tratar. Com esse nosso investimento nos estudos do câncer de próstata, todo mundo debruçou sobre essa questão, e por ter tirado a gente da zona de conforto, nós conseguimos melhorar bastante a qualidade do tratamento. Então, entendemos melhor que tem muita gente com indicação de vigilância ativa, seguramente o Maluf vai falar bastante sobre isso. E a cirurgia em si melhorou muito a qualidade, com o advento, inclusive, da cirurgia robótica, que a princípio era algo mais de marketing e mais um pouco de dourando a pílula do que já existia, e a evolução de tecnologia é sempre consistente e ininterrupta. Hoje a cirurgia robótica tem um espaço importante quando se quer melhorar a preservação do feixe vascular-nervoso cavernoso, com consequente preservação da função erétil, quando se quer e sempre se quer preservar a continência urinária e, claro, conseguir com isso, além disso, melhores resultados oncológicos. Então, foi o que aconteceu nesse tempo, com o investimento em tecnologia. A cirurgia laparoscópica começou muito mal, ela foi melhorando expressivamente com o passar do tempo. Depois de 2003, desde 2003 que a gente tem um robô, e o robô foi melhorando, hoje tem uma qualidade espetacular, inclusive as novas plataformas que vão vir com ferramentas ainda melhores, né? Mas com tudo isso, depois que o tempo passou, a gente pôde mostrar o que aconteceu com aquele estudo. Quando o tempo passou, é preciso tempo para provar as coisas em medicina, né? Então, novamente, a própria Task Force, quando debruça sobre um dos estudos que embasou todas as suas conclusões, que é um estudo multicêntrico, randomizado, feito em 8 países europeus, com um número expressivíssimo de pacientes, que tentava identificar o custo-benefício do rastreamento. Um braço não fazia nada e o outro fazia um rastreamento somente com PSA. Em alguns centros, outros faziam um pouco mais, faziam o toque retal, mas, enfim, basicamente, dosar PSA e quem tinha alteração de PSA faria toque retal, ultrassom e biópsia. Então, depois de 13 anos de estudo, olha como o tempo é importante para provar qualquer coisa em câncer de próstata. Depois de 13 anos de estudo, ficou mostrado que um aumento de 41% no diagnóstico de câncer da próstata quando existe um rastreamento, ou em comparação àquele braço que não faz rastreamento e se espera surgir sintomas. Então, realmente, surgir sintoma em câncer de próstata muda prognóstico, é catastrófico, a gente realmente deve rastrear. E esse estudo, o próprio Task Force já concluiu nessa avaliação a necessidade de um rastreamento com pacientes a partir de 55 anos, em detrimento daquela outra avaliação que mostrava que os pacientes simplesmente não deviam rastrear. Esse novo estudo agora, a continuação desse próprio estudo, mostrou ainda que se você continua acompanhando, a curva se separa, a curva de sobrevida se separa claramente, mostrando que, sim, concluindo aquilo, tirando o trauma que a urologia passou de ter feito mais mal do que bem, enfim, hoje a gente conclui que realmente o rastreamento bem feito deve sim ser oferecido e quem puder deve fazer. A chance do diagnóstico precoce oferece maior chance de sobrevida livre de doença, menor mortalidade de câncer específica. Cada vez mais a gente diminui o número de pacientes necessários para identificar a doença e o número de pacientes necessários diagnosticados para tratar. Então, aí, mostrando aqui um pouco da perfeita interação que deve existir entre tecnologia e nós médicos, nós seres humanos, é isso que o Hospital da Bahia busca agora com esse investimento expressivo que fez com a radiologia, um apoio incondicional que dá a urologia, que a gente tem sempre que agradecer. Mas observe como aquilo que era questionado no início como muito caro e pouco útil passou a ser a bola da vez, né? A cirurgia do câncer da próstata passou a ser quase que somente realizada nos grandes centros do mundo inteiro com robô, e várias plataformas estão em desenvolvimento no mercado. Cada dia um novo e cada vez melhores. Inclusive, eles passaram a ter ferramentas até que
que acrescentam qualidade. Por exemplo, já tem um robô que vai sair ano que vem, está muito em cima, que ele tem, você pode sentir o tato, que era um dos prejuízos, um dos questionamentos da cirurgia robótica, é a falta de tato na cirurgia. Depois de muitas cirurgias não é importante, mas para um cirurgião que começa com cirurgia robótica, é uma ferramenta que pode ser útil. Portanto, as coisas vão vir por aí, a tecnologia não vai parar e a gente não tem que complicar. Então, isso eu já falei um pouquinho, mas essa é a conclusão daquele estudo europeu depois de 16 anos. A conclusão dele é taxativa e inquestionável na medida que a curva começa a se afastar lá em cima, quando ele é comparado com 13 e 16 anos depois de acompanhamento. Realmente um estudo expressivo de 182 mil pessoas, aproximadamente. Então, observe que o número de pacientes necessário para prevenir morte aos 13 anos, na comparação de 13 anos, eram 742. Quando esses pacientes foram avaliados 16 anos depois, 570. E a gente acredita que, se o tempo passar, o número necessário de pacientes investigados para prevenir uma morte vai diminuir. E o número de pacientes diagnosticados também, aos 13 anos, eram 26, e aos 16, agora, recém-compilados esses dados, recém-concluídos, 18 pacientes diagnosticados para prevenir uma morte. A sobrevida a câncer, mortalidade de câncer específica ainda não foi concluída, nos 13 e 16 anos parece ser a mesma coisa. Mas a conclusão do estudo é que realmente o rastreamento reduz mortalidade sem questionável, o rastreamento aumenta o diagnóstico mais precoce, e precisa ser repetido. Não adianta fazer uma vez, só foi outra coisa questionada. Basta fazer uma vez um rastreamento e não mais? Não, ele precisa ser repetido. Foi capa agora da Away, da revista da Away recente, um trabalho do Fernando Kim, que é um urologista radicado nos Estados Unidos. Ele usou esse mesmo estudo, que é um estudo extremamente importante e respeitado, e usou microsimulação para concluir que realmente o benefício existe, ele só é visualizado um pouco mais tarde. É claro que, se você começa com 40, 50 anos um rastreamento, você vai ter benefício dele, que as pessoas morrem com 70, 80 anos de câncer, então vão viver mais e vão viver melhor. Ele acredita que o número necessário para prevenir morte, o número de diagnóstico para prevenir mortes é muito menor e cada vez vai ser menor. Portanto, a gente viu 26, depois 18, e ele acha que são 11 diagnósticos para prevenir uma morte, que é mais ou menos o que acontece em termos de morbidade da cirurgia. O número de pacientes tratados e que ficam com disfunção erétil e incontinência urinária também é igual, é parecido com o número de diagnóstico para prevenir mortes. Então, uma coisa compensa a outra. Um causa prejuízo, outro causa benefício, mas é bem mais importante manter esse vivo do que eventual prejuízo de uma disfunção erétil, que pode ser tratada depois com muito sucesso. Então, ele também recomenda claramente o rastreamento do câncer da próstata em homens saudáveis, porque é preciso viver muito para colher o benefício do rastreamento. Então, os homens precisam ser saudáveis, ou, se eles forem pacientes de alto risco ou com rica história familiar. Mais uma vez, parabenizo ao Hospital da Bahia pela iniciativa, ao IEP. Dou mais uma vez boas-vindas à nossa querida Elisa Saito. Eu agradeço aí a todos os presentes. Uma boa noite. Obrigada, doutor Juarez, pela excelente apresentação. Foi um ótimo resumo, muito bem feito da história do câncer de próstata. E ele foi uma deixa e uma ótima introdução para a gente falar um pouco agora sobre o estágio atual e futuro da abordagem uro-oncológica, que é o que o doutor Fernando Maluf, diretor do Serviço de Oncologia do Hospital BP, Mirante e membro do Comitê Gestor do Hospital Albert Einstein, vai nos falar nos próximos 25 minutos. Doutor Maluf, com a palavra. Bom, obrigado a vocês, obrigado, professor Elisa, professor Juarez, pela ótima aula, obrigado, professor Augusto Mota, também, que é um amigo meu desde a época da minha residência de clínica, quando ele era meu residente de hematologia. Parabenizar, então, a iniciativa do hospital, está nessa mesa com o Dr. João Luiz, muito próximo da minha época de sírio-libanês, e dizer que, para mim, é um super prazer, né, tá com o Jadelson e com o Mari. Eu conheço essas duas pessoas, eles não são só incríveis médicos, eles são incríveis construtores, né? A vida, a gente separa as pessoas em dois tipos, as pessoas que fazem o dia a dia e as pessoas que constroem, e essa família é uma família construtora. Eu sei disso porque eu vi
como era o hospital desde o começo, e o Jadelson, apesar de ser um cardiologista de incrível renome, ele literalmente ele fez o que os construtores fazem. Eles não têm medo de arregaçar a manga e carregar tijolo. E carregar tijolo é para pouca gente. Carregar tijolo não envolve força, envolve alma, criatividade e motivação. E a Mari está carregando um outro tijolo, que é o tijolo do IEP. É um tijolo tão importante quanto, eu diria um pouco menos pesado do que o seu pai carregou, mas ele é extremamente valoroso porque ele cria uma nova dimensão nos hospitais daí, que não é só prestar uma boa assistência, mas prestar algo que envolve pesquisa, academia e inovação, que é uma parte muito importante. Então, agradecer mais uma vez o convite e parabenizar ao hospital pela evolução que ele está tendo na oncologia. Quando a Mari fala que os convidados são ilustres, é porque eu e o João Luiz temos uma coisa em comum, que é isso aqui. Então, isso realmente nos deixa pessoas incrivelmente ilustres ou lustres, dependendo de como vocês querem chamar. Bom, eu vou, nesses próximos minutos, falar um pouco da minha visão do que vem acontecendo na área da uro-oncologia, e eu acho que vocês estão vendo aqui a minha apresentação. Eu estou ampliando aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Maravilha. Então, eu vou falar um pouco sobre as novidades na terapia oncológica do câncer, com foco em câncer de próstata, que é uma área que a gente atua bastante. Eu vou começar um pouco pela patologia. A patologia é uma área extremamente importante e ela vem avançando com uma ferramenta chamada inteligência artificial. E esse é um trabalho incrivelmente interessante. Ele, na verdade, foi publicado no mesmo fascículo do Lancet Oncology, de um outro trabalho muito parecido. O que foi feito nesse estudo foi um estudo que avaliou mais de 1.200 amostras de biópsia, onde o computador foi ensinado a diferenciar o benigno do maligno e do maligno qual que era o grau de diferenciação do tumor. Isso depois foi e fantasticamente o que foi visto é que a acurácia da máquina, né, do computador, em diferenciar o benigno do maligno foi da ordem de 95%, e de saber o grau do tumor, que é tão importante para a conduta terapêutica, como o professor Juarez mencionou, em termos de fazer o rastreamento, saber o que cada um tem que fazer em termos de tratamento, quer dizer, esse grau, que é o Gleason score, é muito importante. A acurácia foi da ordem de 91%, né, a 93%. Portanto, esse estudo é fundamental, ele é importante, ele é irreversível no sentido de que a gente não tem tantos patologistas no mundo, não tem tantos patologistas formados em câncer. E se a gente começar a ensinar a máquina a ler melhor do que o ser humano, a gente vai conseguir fazer um grande avanço, talvez não para os grandes centros, para os grandes hospitais que têm os melhores especialistas, mas particularmente para a população, para os centros de comunidade que carecem, às vezes, de uma patologia tão experiente. Um outro ponto muito importante que a gente vem avançando, isso também não tem retorno, são os testes genéticos. Esse é um desses testes chamado Decipher, e o que ele faz é baseado em mais de 20 proteínas, identificar qual é o perfil, né, de agressividade ou não do câncer de próstata, e a parte mais incrível desse teste, não é o único, é que ele consegue realocar, de acordo com aqueles fatores de risco, risco baixo, médio e alto, né, baseado no score de Gleason, no PSA, na extensão da doença, ele consegue realocar casos que são aparentemente fáceis e tranquilos para casos piores e vice-versa, baseado no perfil, outra vez, da expressão da proteína desse tumor prostático, outra vez, ganhando agora o novo conceito que nós não vamos ter mais aquela classificação no futuro formal de risco baixo, médio e alto pelo esses 3 fatores clássicos, mas baseado também e fortemente, até porque na análise multivariada, esses testes são mais potentes do que os fatores clínicos. Então, isso é o futuro muito próximo que vai acontecer. Isso é tão importante que nesse estudo, né, pacientes que tinham uma nota de Decipher alta, ou seja, um tumor biologicamente agressivo, né, quando eles eram operados e eles faziam tratamento adjuvante pós-operatório com radioterapia, que é a área do Dr. João e da doutora Elisa Saito, esses pacientes tinham uma evolução melhor do que pacientes que só faziam a radioterapia no salvamento, ou seja, na piora, no aumento do PSA. Ao passo que pacientes que tinham uma nota do Decipher baixo, independente se era adjuvante ou salvamento,
a evolução era parecida. Então, esses são sinais importantes de que esses testes não têm só uma função de caracterizar a biologia do tumor, mas de começar agora a desenhar os melhores tratamentos baseados em características objetivas e não em características subjetivas que a gente ainda usa no dia a dia. Esse é um outro estudo mais desenvolvido que mostra a mesma coisa, pacientes que tinham uma doença biologicamente mais tranquila pelo Decipher, independente se fazia radioterapia pós-operatória ou esperava o PSA subir, não tinha diferença, ao passo que para aqueles com nota alta, fazer pós-operatória imediata era melhor em termos de evitar aqui uma morte ou um evento por câncer de próstata do que pacientes que faziam salvamento. Baseado nisso, a ASCO hoje recomenda vários potenciais testes, como o Decipher, Prolaris, Oncotype, Promark, em várias situações, e essas já são as recomendações da Sociedade Americana de Oncologia. Portanto, isso é presente e futuro a ser desenvolvido, mas já faz parte da realidade. Passando para a radiologia, a gente entra numa nova era, que não são mais só os exames anatômicos, como tomografia, ressonância, cintilografia óssea, mas os exames metabólicos. E aqui esse é um estudo de PET scan com um marcador chamado PSMA, que é o Prostate Specific Membrane Antigen, que está presente nas células malignas prostáticas. E esse marcador, que ao invés do FDG, ele é muito mais sensível em câncer de próstata. Esse é um estudo grande, com mais 600 pacientes que a doença recidivou depois de cirurgia, radioterapia ou ambos, mostrando aqui uma sensibilidade altíssima do exame para detectar locais de doença quando os exames normais, né, os convencionais, eram normais, porque os exames não eram sensíveis o suficiente para encontrar doença quando o PSA era um PSA relativamente ainda baixo, né? Então, mostrando dados muito interessantes, o que levou a esse exame metabólico, esse marcador metabólico, a ser a rotina do dia a dia, para quando um paciente que a doutora Elisa trata, doutor João Luiz trata, doutor Juarez trata e a doença volta, para que esse tumor seja muito mais acuradamente diagnosticado em termos de localização para direcionar o tratamento. Isso vale também para o estadiamento, então não só para a recidiva. Esse exame, agora no estudo randomizado, publicado por um autor chamado Hoffman, do Lancet, agora em abril do Lancet, uma revista, obviamente, de altíssimo impacto, um estudo com mais de 300 pacientes, mostrou que o PET-PSMA para doença de alto risco, risco intermediário desfavorável, ela praticamente dobra a acurácia em termos de mudar o manejo baseado nos achados do exame. Aqui é um exemplo, paciente com câncer de próstata, onde um pequeno linfonodo que passaria desapercebido pelos exames convencionais foi pego pelo exame, o que muda a conduta, seja a radioterapia em termos de campo, seja a cirurgia em termos de secção linfonodal. A mesma coisa, um outro paciente do Einstein, aqui no reestadiamento com uma metástase óssea única confirmada por biópsia, outra vez muda a conduta radicalmente terapêutica, e um paciente aqui com um pequeno foco no osso, um pequeno foco no gânglio reto peritoneal, que nunca seria visto pelos exames convencionais. Então, esse é bem importante. Da área de radioterapia, eu tinha vários slides, mas essa é uma área do Dr. João Luiz. Eu só vou colocar um ponto que eu acho que é importante, né? A gente tem hoje, nos pacientes de risco maior, dos fatores clínicos, e agora vai entrar outra vez os testes moleculares, um novo conceito, que são pacientes que, infelizmente, não evoluem tão bem quanto paciente de risco intermediário ou, mais ainda, risco favorável, risco baixo. E, na minha opinião, um novo conceito que vem se firmando é que pacientes que têm uma doença de alto risco, esses pacientes precisam de mais tratamento, de mais tratamentos talvez locais, mais tratamentos sistêmicos. Esse é um exemplo de um estudo que comparou rádio e hormônio mais ou menos quimioterapia, era essa randomização, e que mostrou que tripla terapia foi melhor do que dupla terapia em termos de sobrevida global e evitar uma recidiva bioquímica, né? Então, a conjunção de químio, hormônio e rádio foi melhor do que rádio e hormônio. Esse é um dos estudos. E é um outro estudo com o mesmo conceito da conjunção de 2 hormônios e rádio melhor do que rádio e só a castração hormonal, no caso a abiraterona, em evitar a sobrevida livre de falha terapêutica e reduzindo a falha em 71%. Portanto, o futuro da oncologia para tumores de mais alto risco provavelmente vai ser uma conjunção de armas locais e sistêmicas na tentativa de erradicar a doença local, regional e também erradicar a doença micrometastática. Passando para a cirurgia, 2 palavras breves, eu não vou me atrever com o Dr. Juarez a falar nada de cirurgia, mas só alguns conceitos interessantes. E o primeiro é como a medicina evolui, graças a Deus ela evolui,
Ela começou pela cirurgia aberta com o Dr. Walsh, da Hopkins, Dr. Guilherme, que eu tive o prazer de conhecer na era da laparoscopia, Dr. Patel, também que eu tive o prazer de conhecer, da cirurgia robótica, e depois o Dr. Klotz, que é um super amigo nosso, todos conhecem, vem todo ano nos nossos congressos, na era do menos é mais, envolvendo o papel do Active Surveillance. Eu diria que a cirurgia sem fazer nada, porque são tumores que provavelmente não precisam ser tratados nunca, ou talvez por muitos e muitos bons anos, mas que mostrou outra vez uma evolução importante do entendimento da doença além da técnica, né? Então, é importante a gente entender que essa era da versatilidade, ela é importante, e hoje você tem vários fatores, além dos clássicos fatores, que estão sendo agora conjugados para melhor decisão. Mas terapia focal, claramente, é uma das áreas que ainda é mais recente, mas, na minha opinião, é uma área que vai ter indicações precisas e vai ter o seu lugar estabelecido. E uma delas, por exemplo, é o HIFU. Tem outras técnicas também, além do HIFU, nesse sentido, mas o HIFU é uma técnica que vem sendo estudada. O follow-up ainda é bem menor, obviamente, do que cirurgia e rádio, mas talvez tenha um lugar específico para um nicho de pacientes bem selecionados. Aqui é um caso feito no Einstein com HIFU, onde 3 meses depois houve uma negativação completa do foco e o paciente se mantém em remissão depois de 3 anos. Além disso, os procedimentos vão ficando cada vez menos invasivos. E aqui a radiologia intervencionista, e esse é um caso muito interessante no Einstein, um caso de um paciente que teve uma recidiva bioquímica pós-prostatectomia com PSA de 0,8. Foi feito um PET, PSMA, detectou esse pequeno linfonodo do lado direito. Esse linfonodo provavelmente não seria visto numa dissecção linfonodal. Eu já tive o desprazer de emitir 2 opiniões de pacientes que tinham um pequeno gânglio pós-prostaté, o paciente foi operado por cirurgiões e depois voltou para o PET com o mesmo gânglio não operado. Então, nem sempre o gânglio é encontrado quando ele é muito pequenininho. Só que nesse caso foi feita uma estratégia muito elegante, que foi marcar esse gânglio com carvão, né? E depois de ter marcado com carvão, ficou fácil de você operá-lo. E esse é um paper do Einstein, que eu sou um dos coautores, e estou mostrando o sucesso dessa técnica em localizar gânglios para uma linfadenectomia de salvamento, quando o gânglio é bem pequenininho, invasivos. Esse é um caso interessante também de um paciente jovem, de 43 anos, que teve uma cirurgia prostática, depois teve aqui o tratamento com quimio-rádio, teve um aumento do PSA, e aqui foi visto, então, uma pequena lesão do lado da vesícula seminal do lado esquerdo, e essa lesão ela foi tratada com crioablação e com negativação, aqui, como a gente pode ver, completa do tumor. Então, a gente vê aqui o PSA caindo para nível de 0,5, negativação completa daquele gânglio que antes estava aqui, daquela lesãozinha em partes mole. Então, a gente vem avançando outra vez para procedimentos minimamente invasivos, e isso é o futuro, na minha opinião, do câncer de próstata, do câncer de rim e de outros tantos tumores. A robótica, que é uma área super importante, vou dar 2 palavras. O futuro, na minha opinião, não é só nem a robótica, mas é fazer cirurgias de longa distância. Então, o professor Juarez tem experiência no assunto, talvez ele vá operar um paciente que esteja em Feira de Santana, um paciente que talvez esteja em Vitória da Conquista, em outras cidades, talvez aqui do hospital de vocês, em Salvador. Então, não mais estar operando o paciente naquela sala, mas à distância. Eu acho que claramente esse vai ser um futuro da inteligência artificial, que é maravilhoso, porque a gente vai possibilitar a expansão da excelência, mesmo você não contando, às vezes, com tantos e muitos profissionais tão especialistas na área, mas contando com aqueles que conseguem operar várias pessoas de um local só, de um modo mais amplo. Isso vale também para outras técnicas que vão melhorando, como, por exemplo, o HoloLens, que são lentes que vão dando muito mais uma dimensão da tridimensão e da visualização, como também, outra vez, de máquinas menores que vão ser mais acessíveis aos menores centros. E passando para a última parte, que é a oncologia clínica, uma área que eu trabalho mais, e do mesmo jeito que a gente tem intensificado o tratamento na doença localmente avançada, a gente tem, para a maioria dos pacientes com doença metastática, intensificado o tratamento, e a hipótese baseada nisso, por que intensificar o tratamento, é porque tem 2 teorias para que o tumor fique resistente à castração, né? Uma é que as células sejam sensíveis no começo, mas a castração não consiga erradicar todas as células. Ela consegue reduzi-las, mas não erradicar todas, e ao longo da adaptação, alguma delas passa a ser resistente e prolifera como o clone resistente. Uma outra é que talvez tenha alguma célula, no meio de tantas outras sensíveis, alguma célula resistente.
e essa passa a crescer porque não foi adequadamente erradicada pela castração hormonal. E a teoria por trás é que se a gente aumentar a pressão tanto nas células sensíveis quanto eventualmente em algum clone resistente ad inicium, com uma segunda droga, com outro mecanismo de ação, talvez a gente melhore de modo importante o prognóstico. Isso foi o que aconteceu. Esse é um estudo que comparou castração com ou sem quimioterapia, com uma melhora importante da sobrevida da dupla terapia versus monoterapia na doença metastática. A mesma coisa com a abiraterona, que é um outro anti-hormônio, mais castração, que versus castração hormonal, aumenta a sobrevida global e aumenta a sobrevida de falha de modo muito importante. Então, uma tendência para a maioria dos pacientes, não todos, é intensificar o tratamento, porque você claramente melhora a vida, o prognóstico e diminui a complicação dos pacientes. Por outro lado, tem um grupo de pacientes, talvez que não precise, na verdade, de intensificação, talvez não precise nem de castração hormonal, talvez só tratamentos menos intensos. E aí que entra outra vez a biologia molecular para nos ajudar de modo objetivo, saber quem são os pacientes que precisam de mais, quem são os pacientes que estão muito bem servidos com menos. E esse é um estudo da ASCO. Eu tenho a felicidade de falar, essa é a primeira vez que a América Latina tem um estudo que vai para o pódio do Congresso Americano de Oncologia. Esse foi um dos 8 melhores estudos de mais de 5.000 estudos submetidos, né? E o Augusto Mota, ele participou dentro da clínica AMO, né, desse estudo com a gente, e esse estudo comparou 3 braços na doença avançada, onde 2 braços tinham castração, aliás, um braço, desculpe, tinha castração hormonal e 2 braços com drogas orais que não castravam o paciente. E esse estudo mostrou respostas muito altas nos 3 braços, um pouquinho menor que esse inibidor periférico chamado apalutamida. Aqui as respostas de PSA, ou seja, a gente percebe que mesmo os braços que não eram da castração, que é o verde, os 2 outros sem castração, as taxas de queda de PSA foram brutais, e aqui mostrando que um dos braços, que era a apalutamida, inclusive aumentava a testosterona, o que obviamente é um ponto importante, porque preserva a qualidade de vida na maioria dos pacientes que sofrem com a castração hormonal. Portanto, esse estudo foi o primeiro estudo com esse desenho no mundo inteiro que começa a dar uma luz que talvez a gente não precise castrar todos os indivíduos, seja com 1 ou com 2 remédios, e talvez tratá-los com drogas orais periféricas, e a gente agora está desenvolvendo com as indústrias farmacêuticas expansão desses dados. Passando agora para a doença resistente à castração, fundamental que a gente tenha no futuro, a gente já tem alguma coisa, marcadores objetivos, não só aquela nossa avaliação em olho clínico, né? Fala assim, olha, esse paciente parece, ou eu acho que ele vai responder melhor disso, ou acho que ele vai responder melhor daquilo. Não, ter critérios objetivos preto no branco. E um deles é o marcador chamado RV7. Esse marcador, diferente do receptor do andrógeno, que ele é ativado com a ligação da testosterona depois de migrar para o núcleo e ativar a célula maligna, esse RV7 é um receptor que está constantemente ativado, independente da testosterona se ligar a ele ou não se ligar. Portanto, quando você dá um remédio que bloqueia a ligação da testo com o seu receptor, nada ajuda essas células que têm isso, porque elas constantemente vão estar estimulando a célula maligna independente dessa ligação. E, portanto, quando presente esse marcador, o que a gente vê é que a sobrevida dos pacientes é péssima quando tratados, seja com abiraterona ou com enzalutamida. Portanto, quando presente, esse marcador fala, esse não é um tratamento adequado, um desses 2 hormônios para aquele paciente, e sim, o melhor tratamento é quimioterapia. Ou seja, um estudo que é preto no branco e que esse marcador vem para o Brasil nos próximos, provavelmente, meses, para ser uma ferramenta importante nas fases mais avançadas da doença, para evitar da gente usar drogas que não vão ser úteis, e a gente vai saber isso de antemão, evitando custo, efeito colateral e atrasar o melhor tratamento. Do mesmo jeito, a gente tem outros marcadores, um deles é a instabilidade de microsatélite, que quando presente, favorece imunoterapia, não só para câncer de próstata, mas para qualquer tipo de tumor, com respostas muito interessantes, mesmo em pacientes que já falharam 3, 4, 5 tratamentos. Então, os biomarcadores é uma das áreas mais importantes que vai ser desenvolvida para que a gente tenha realmente, para cada tumor, uma categorização para falar esse é o melhor tratamento e não eu acho que esse é o melhor. Não, esse é o melhor tratamento de fato. Em relação ainda às drogas-alvo, a gente sabe que os biomarcadores são importantes, como eu falei, e baseado neles, quando você tem alterações de genes de reparo, como o BRCA1 ou 2 ou ATM, uma droga chamada olaparib, que é um inibidor do reparo do DNA do tumor, contra
algum dos 2 hormônios de última geração, em pacientes já politratados com quimio e outros hormônios, mostrou que essa droga olaparib, para quem tem essa alteração de gene de reparo, dobrou a sobrevida em termos de evitar a progressão ou morte por câncer de próstata e aumentou aqui a taxa de resposta em mais de 15 vezes comparado com hormônios de última geração. Ou seja, um estudo que, baseado num marcador objetivo, categorizou uma droga com benefício importante e que agora também mostrou um aumento na sobrevivência dos pacientes. Imunoterapia é uma outra área que vem avançando, ainda mais tímido em câncer de próstata, mas ela vem avançando, e aqui a gente começa a ver já com os inibidores de checkpoint alguns pacientes com taxas de resposta, pacientes politratados. E com respostas, muitas vezes, muito duradouras, respostas até de mais de 2 anos de duração. E, por último, os anticorpos conjugados. Essa é uma estratégia fantástica que eu diria que, junto com a imunoterapia, vai ser tão usada quanto. Né? O que são os anticorpos conjugados? São drogas que se ligam a um receptor que está super expresso no câncer e, depois de se ligar, libera dentro da célula, não na circulação sanguínea, uma droga incrivelmente tóxica. Então, é um mecanismo chamado de cavalo de Troia. Né? Você entra com o cavalo de madeira na fortaleza do inimigo e depois saem os soldados para matar o bandido. E aqui é a mesma coisa. Então, essa é uma droga com nome bem complicado, que se liga a uma proteína de membrana presente e expressa no câncer de próstata, e quando ela se liga, ela libera o inibidor do microtúbulo, que vai causar respostas brutais no tumor, mas sem causar toxicidade, porque o remédio não é liberado na circulação, é liberado dentro da célula tumoral. E aqui mostrando exemplos de gânglios presentes que desaparecem com o tratamento, e aqui negativação tanto das células circulantes tumorais quanto do PSA. Aqui uma resposta quase completa da doença metastática no pré e pós-tratamento, resposta quase completa de linfadenomegalia mediastinal. E, por último, os radiofármacos. Os radiofármacos também vêm invadindo essa área. Um bom exemplo disso é o lutécio PSMA, está disponível em vários centros no país. O que é o lutécio? O lutécio é uma molécula radioativa que se liga ao PSMA, que é o mesmo do emitindo uma dose letal de radiação. Esse tratamento foi comparado agora com um dos quimioterápicos chamado Cabazitaxel, no estudo com 200 pacientes que haviam falhado quimioterapia e outros tratamentos, e mostrou que o lutécio PSMA quase que dobrou a taxa de resposta em relação à quimioterapia e aumentou a sobrevida livre de progressão por PSA, além de ter efeitos colaterais metade do que a quimioterapia. Portanto, essa é uma estratégia interessante que também veio para ficar junto com outros radiofármacos que também vão invadir toda a oncologia e também todos os tumores sólidos. E por aqui, então, eu paro o meu exercício de presente e bola de cristal futuro e fico aqui à disposição para alguma pergunta. Muito obrigada, doutor Maluf, pela apresentação excelente, aula muito interessante, que falou também sobre inteligência artificial, que é um marco importante entre geração de dados e tecnologia, né? Essa inteligência artificial consegue interpretar milhões de dados genéticos e clínicos e consegue organizar informações não estruturadas para, no final, a gente oferecer a melhor abordagem diagnóstica e terapêutica. Na verdade, a gente vai pedir que as perguntas sejam enviadas pelo QIA, né? E no final das palestras a gente vai responder, né? E mantendo essa mesma linha de tecnologia avançada, vamos chamar então o Dr. João Luiz Fernandes, que é diretor do Serviço de Radioterapia do Hospital Sírio-Libanês, que vai nos falar um pouco sobre tecnologia avançada aplicada e radioterapia do câncer de próstata. Dr. João Luiz, com a palavra. Obrigado a todos. Muito obrigada, excelente. Doutor Maluf, muito obrigado. Elisa, ele, como mencionou antes, ele vai ter que se retirar para uma emergência de chamado médico, mas vamos continuar, então, na sequência. Maluf, muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns a todos. Tchau. Tchau, Maluf. Eu. Estou dando tchau, agradecendo também a participação excelente, inclusive para os não especialistas, como sempre, brilhante. Obrigada. Obrigado. À disposição sempre. Tchau, Juarez. Tchau, João. Tchau, Elisa. Muito obrigado. Tchau, Gustavo. A gente que agradece. Pena que você não vai ficar. Tchau. Tchau. Excelente, Fernando. Um abraço. Parabéns.
Doutor João, o senhor já pode compartilhar sua aula a qualquer momento. É um prazer muito grande estar com vocês. Geralmente, quando reúne urologista, radio-oncologista e oncologista clínico para falar de próstata, sai rixa, né? Mas, absolutamente assina embaixo, principalmente aquilo que o Juarez falou, que é muito interessante. Estava se abandonando o rastreamento, entrando num processo perigoso. O doente chega para você, doutor, mas eu fiz o diagnóstico, fui tão cuidadoso, e eu não posso divulgar isso para a minha prole. Então, eu assino embaixo. Fernando nasceu com a gente, eu conheço como ninguém, sempre de um brilhantismo muito, muito estimulante. Na verdade, quando vocês me pediram para falar, o Joás queria que eu falasse sobre oligometástase. Depois, pediram para falar tecnologia avançada. O que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é a história do sírio-libanês nesta área. Então, essa aqui eu considero, para mim, radioterapia em alta particularidade começou aqui conosco em 11 de 97, ou seja, nós estamos fazendo 23 anos. Então, é a radioterapia de alta tecnologia, e através da qual a gente tratou 3.572 casos. E uma coisa que me deixou muito alegre, que nos deixou muito alegre, foi que quando se levantou o nosso material, são duas teses que eu estou mostrando aqui, uma do Dr. Rafael Gadia, que com 1 centímetro de margem, em todos os sentidos, viu um grau 3 de toxicidade muito baixa, nos 200 e poucos casos que ele tratou. Por outro lado, aqui está, quando ele compara o nosso grupo com o grupo de toda a literatura, a toxicidade grau 3 foi muito baixa, sem estarmos no auge da modulação da intensidade do feixe. E aqui o resultado muito semelhante à da literatura, uma falha bioquímica de 13,6 e um controle ainda em 5 anos de 91, 82 e 85,9 para, curiosamente, o alto risco um pouco maior. E esse outro trabalho que foi motivo de tese da doutora Larissa, que foi o primeiro levantamento que eu saiba em nosso país de radioterapia com um segmento verdadeiro em 400 casos de bracterapia, que mostrou uma toxicidade urológica muito parecida com aquela da literatura. Ela existe, não adianta mentir, não adianta esconder. Porém, absolutamente relacionada com comorbidade, particularmente com IPSS. Sempre, quer seja aguda, quer seja tardia, IPSS maior que 20 é quase proibitivo para fazer bracterapia. Então, vocês estão vendo aqui. Esses dois trabalhos, então, aqui os resultados desse trabalho, foi uma complementação que o Elton fez da tese da Larissa, dando um controle bioquímico de 87,1 e 83,3. Se a gente pegar todos os casos que foram analisados, hoje eles teriam, que são mais de 800, 10 anos de segmento. Esses 400, naquela época, tinham. Porém, uma coisa que a gente fica satisfeito, olha, mas já nessa fase de 2004, 2006, tantos resultados satisfatórios, mas a literatura vinha fazendo isso. E quando a gente compara, e esse slide é para mostrar que rádio, prostatectomia, rádio sempre acima de 70 graus, radioterapia baixa não cura tumor de próstata. Os resultados já eram bons e a toxicidade muito boa. Olhem como a comparação do memório do Dr. Zelewski, BRAC versus externo. Olha que resultado realmente muito favorável. Isso era para baixo e intermediário favorável. Então, como é que isso aconteceu e por que isso aconteceu? Vem um pouco de história. Quando a
realmente inventou a radioterapia externa, Madame Curie, os isótopos, a radioterapia era feita de contato, nós estávamos falando de radioterapia de uma dimensão, e não se sabia o que acontecia com os tecidos sadios em volta, não havia um modelo radiobiológico para mensurar e poder comparar isto com outros dados, com outros fracionamentos. Desta fase, ficou, então, inculcado na mente do radio-oncologista como é que a gente vai poder comparar. E nasceu um monte de modelos radiobiológicos que levavam em consideração tempo, fração e radiobiologia do tumor, se era ou não mais sensível. Porém, uma coisa que eu preciso dizer particularmente sobre próstata. Quais são, e pouca gente dos leigos sabe como é que funciona a radioterapia em qualquer tipo de tumor. Tem uma ação indireta, o fóton vem, passa pelo meio ambiente, libera lá o hidroxila, radicais livres, etc., e rompe ou uma ou duas hélices. Quem rompe duas, como é aqui no direto, é muito mais eficaz. E, vejam bem, para a radioterapia, nós vamos chegar no fim da minha exposição mostrando que, cada vez mais, a ação direta, a ação mais forte, não deixando que aquela curva de recuperação aconteça, é o que vale. E mais uma outra descoberta. Nós temos que, por causa disso, saber os órgãos de risco. Eu estou tratando um tumor, eu preciso saber se a dose que cura não é a dose que dá toxicidade maior ou parecida com aquela da cura. O ideal é ter essas duas curvas separadas, e quanto mais distantes elas estiverem, maior a chance de curar o tumor. Isto, na verdade, chamou já a atenção do Dr. Henrique Coutard, que foi um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer um tratamento de tumor de laringe com curva de isodose. Nós estamos falando de um tempo de mais quase 90 anos, fazendo uma técnica infrafracionada, com menor reação de pele, com menor reação de órgãos internos. Então, a sensação de modelo radiobiológico começava a nascer. Tudo veio ser facilitado quando esses dois homens, o Dr. Hounsfield e o Dr. Cormack, foram agraciados com o Prêmio Nobel em 1979 com a invenção da tomografia. Facilitou sobremaneira, porque isto que já era duas dimensões, fazer um campo, desenhar, cortar um chumbo, um serum-band e fazer radioterapia nessa região, passou definitivamente, devido à reconstrução tridimensional espacial, a um outro patamar, de tal sorte que aí nasceram outros modelos radiobiológicos. Quando eu mostrei o efeito direto e o efeito indireto, dali talvez tenha nascido o conceito de alfa-beta, que é um dos modelos radiobiológicos mais usados hoje em dia. Porque quem tem radioresistência, como tem o tumor de próstata, tem alfa-beta baixo. Por isso que eu falei, próstata precisa de dose alta. Nasceu daqui, então, que o alfa-beta dos tumores resistentes é baixo. Melanoma, pernafroma, tireoide, rim. Estes são casos, são tumores que precisam de dose alta ou rápida, como a gente está querendo dizer. Daqui começou a nascer a noção de que volume de órgãos de risco, que volume de órgãos que não tem nada poderia ser evitado de tratar, ou quanto nós estamos tratando de doença de tecido sadio e dando prejuízo para o paciente. E isto é o modelo que eu estou mostrando para vocês aqui, mais usado hoje. TCP, a probabilidade de controle tumoral versus a probabilidade de complicação do tecido normal. Isto, junto com o alfa-beta, acabou fazendo nascer o parâmetro, provavelmente, que a gente mais usa hoje, que é chamado dose-volume-histograma, que fez nascer a dose limite para os tecidos sadios, que a gente chama de constraint. Então, quando eu irradio, eu sei que eu vou dar uma dose-volume, por exemplo, na próstata, em reto, em bexiga, e a gente hoje conhece essa limitação. Isto foi de um valor graças à tomografia e graças aos conhecimentos radiobiológicos. Então, na nossa história, quando a gente começou a fazer 3 dimensões, nós tínhamos um medo danado, porque mesmo fazendo 3 dimensões, com planejamento já
todo ele digitalizado, enfim, com uma série de conhecimentos técnicos importantíssimos. O que a gente fez? A gente adotou os constraints de reto e de bexiga da literatura. Nossos físicos aqui, principalmente a nossa física-chefe, ela tem um medo das novidades, mas é muito atrevida e competente. E colocamos aqui os constraints de 5, 6 lugares, e toda vez que o reto ou a bexiga passavam dessa dose e volume de tolerância, a gente replanejava. E eu me lembro muito bem, a Elisa acho que nem era nascida, a gente deixava calculando por um dia para no outro saber, e demorava 24, até, às vezes até mais, quando não tinha que fazer. Diante disso, a gente veio paulatinamente fazendo aqui os constraints que a literatura mostra. Para vocês, para a Elisa, ela sabe isso mais de cor do que eu, estão aqui os constraints de todos os órgãos para fazer 2 grays por fração, ou seja, 40 frações. Agora, a gente já passou, principalmente quando irradia linfonodos e o tumor, obviamente, para 26, 28, Pollock ou Deborah Kurban. E 20 de 300 centigraus é a nossa rotina hoje aqui no Sírio-Libanês. E aqui estão os constraints que vocês sabem muito bem. Mas, com o passar de tudo isso, com a chance de desenhar o que você precisa tratar e poupar o que não precisa, com mais exatidão, a gente saiu de 3D para o que eu acho a maior invenção da radioterapia moderna, indiscutivelmente. Por quê? Porque você vai fazer a radiação passar naquilo que você desenha, porém, fazendo uma atenuação, uma escultura da irradiação nos órgãos sadios. Isso passou a ser chamado radioterapia com modulação da intensidade do feixe. E como é que isto foi feito? Isso é a primeira modulação de feixe que a gente fez, 13 de 10 de 2000, talvez tenha sido a primeira no Brasil. E vamos dar um exemplo para quem não conhece. Tenha paciência, Elisa, mas eu preciso mostrar isso. Esse é um paciente que está sendo simulado. Nesse lugar de simulação, tem um laser através do qual a gente faz uma marca fiducial, pélvica direita, pélvica esquerda, pública, leva o paciente para um tomógrafo dedicado, que só é usado para cálculos de radioterapia, e faz imagens milimétricas da região que vai ser tratada. Não há 2 homens na face da Terra que tenham a mesma anatomia. Este programa que está no tomógrafo reconstrói o volume, e nós temos uma reconstrução anatômica perfeita. Nós temos a bexiga, temos a próstata, temos o reto, temos coxas femorais, temos alças de Delgado. Esta reconstrução é levada para um outro programa, que é o gestor das máquinas que tratam, e que vai me trazer o default que cada serviço tem, ou a maneira que ele sugere para tratar. Nós temos, então, uma definição de alvo muito boa, cada vez melhor, com o uso de tomografia, de ressonância, com o uso de PET-CT, temos a definição dos órgãos de disco. Hoje, a gente sabe quase que a tolerância de medula, de pulmão, temos um desenvolvimento cada vez maior de software, de cálculos, de planejamento, temos a análise da dose-volume que nos vai ser oferecida, e temos a técnica, IMRT. Tudo o resto que eu estou falando são ferramentas. Vem a sugestão de tratar dessa maneira. Vamos obedecer, desde que a dose-volume histograma do reto e da bexiga não ofendam esses órgãos além do que eles toleram. Isto, então, é feito, e passamos a tratar o doente. O doente entra num acelerador linear na mesma posição que ele estava quando simulou. E aqui, com as margens cutâneas, através do laser que a sala tem, o setup da pele está feito, o arranjo está feito. A pergunta é, dentro do doente, ele respira, o reto todo dia está numa posição, a bexiga está numa outra posição, isto muda. 2, 3 milímetros pode dar maior toxicidade. Então, como é que foi o avanço daqui para frente? Graças a algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Esta é uma delas. O colimador das máquinas que podem fazer, hoje, é constituído assim. Esse é o mais vovô de todos. Tinha 1 centímetro cada folhazinha dessa. Esse colimador multifolhas, ele é capaz de modular o desenho que a gente fez, que o médico fez. E a radiação
só vai passar por aqui. Muito bem. E, por esta razão, nós fazemos, então, com uma fluência de feixes, a modulação. A gente evita o reto, a bexiga, etc. A gente está esculpindo, como um residente meu aqui, muito engenhosamente, acabou desenhando. De que maneira? Aquelas lâminas que eu mostrei para vocês tomam um formato. Por aqui passa a radiação, outro formato. Isto em cada ângulo que o gestor, o manager da técnica mostrou no computador. Até que, parece um logo, né? Até que, em todos os ângulos que foram sugeridos, nós temos um monte de campozinhos. Isso foi um avanço maluco. Do ponto de vista de toxicidade, isso mudou sobremaneira a maneira de encarar a radioterapia. Então, quando você brinca com o doente, fotografa a sua pele, você não vai ter nem eritema, é uma verdade verdadeira. E uma coisa que a gente tem muito orgulho, controle de qualidade. Feito o planejamento com o computador, será que num fantoma no boneco, vamos repetir, o fantoma aqui, um fantoma legítimo, um fantoma de água, os riscos repetem a dosimetria daquele contorno no fantoma, tá ok? Chama o doente para tratar. E veja o que eu estava dizendo. Olha, nós passamos de 3 dimensões, sem tudo isso que eu falei, sem MRT, de 15 e pouco por cento de toxicidade retal grau 2, para menos de 4, 5, hoje a gente está perto de 2 ou de 1. Isso é fantástico. Então, do meu ponto de vista, pararia por aqui os grandes avanços. Tudo que aconteceu foi por causa disso. A ponto de, a partir de agora, hoje a gente tem um tomógrafo que tem um bor maior, suporta um peso maior, e é capaz de fazer uma coisa espetacular. Ele pode agora capturar as imagens em movimento. Ou seja, eu estou anexando uma outra dimensão ao nosso tipo de tratamento, e que deu origem a um termo chamado IGRT, radioterapia guiada por imagem, que aqui está. Esse é o primeiro caso. Coincidentemente, eu agora falo com o doutor Juarez, esse caso foi levado à cirurgia e o cirurgião dos mais hábeis do país não teve condição, porque estava aderido ao pubis, fez uma pubectomia e veio na semana 14 de setembro de 2007 que a gente estava implementando isso aqui, é fazer uma tomografia através da própria radiação do computador, que se chama Coribim MV, que é capturada nesse plasmacel e te dá o tamanho, a posição e o formato dos volumes. Eu estou falando, então, em 3 dimensões, mais aquilo que é o movimento. Se você quiser fazer só uma constatação da coincidência do que você viu contra aquilo que foi planejado pelos ossos, você pode fazer. Isto é planar. Se você quiser fazer, porém, uma coisa um pouquinho mais apurada, que é fazer a tomografia e comparar o que está mais opaco é o que você faz na hora no aparelho, o que está mais branquinho é o planejamento que você foi feito. Isso tem que ser coincidente. Aqui vocês estão vendo que a bexiga está um pouquinho mais vazia. Se for preciso, você corrige sem entrar na sala. Isto acabou dando alucinação no radio-oncologista. Ora, por que a gente não vai para frente e vai fazer dose maior, campo mais restrito, menos chance de pegar o reto? É verdade. Isso foi muito louco. Olha uma coisa, se o paciente faz 30 aplicações, 40 aplicações, 20 aplicações, serão 20 posições do reto, 20 posições da bexiga, como a gente mostrou aqui. No mesmo dia, olha o que acontece. Nunca será igual. Por isso que todas essas armas a respeito das quais eu estou falando ficaram fenomenais. E quais são os acessórios que vieram incrementar ainda mais a radioterapia guiada por imagem? Quanto mais imagem, melhor. Quanto mais ressonância, PET, seja lá o que for. Imobilizadores que não são tão úteis em próstata mais, para pulmão, para fígado, para pâncreas, fantástico. Para próstata, sim, marcadores fiduciais de ouro ou naturais. A gente publicou um trabalho aqui, ideia do Dr. Samir, muito interessante, no Red Journal. As calcificações são um fiducial espetacular. E o estudo de movimento. Aqui são os estabilizadores que eu falei, e esse é o primeiro caso que a gente falou. A gente colocou 3 fiduciais e acabou tratando com a técnica que eu vou mostrar para vocês. Uma outra virtude do Coribim CT,
com o MV é que a radiação com que é feita digamos, o raio-x, não respeita número atômico. Pode ter prótese de quadril, pode ter restauração odontológica, o marcador opaco. Vocês veem que aquele campo que eu preciso tratar, o reto, a próstata, a bexiga, ele é visível. Está cheio de artefato aqui, porém absolutamente visível. E aqui os fiduciais, que a gente gosta de colocar muito, porque com a posicionamento, você sabe, quão perto está do reto, da bexiga, e quanto de margem você pode até suprimir para não causar efeitos colaterais. Esse trabalho eu pus aqui em homenagem, não sei se ele está nos ouvindo, um residente que eu tive daí, doutor Evandro, que fez o primeiro levantamento de 2007 a 2010 dos EPIDs. Isso aqui é Electronic Portal Image Device, que é só aquele do osso, que é planar. Porém, o Corimbim, que é tridimensional, naquela época a gente tinha feito 56 casos, com 1.188. De longe, o volumétrico é melhor. E esse trabalho o doutor Evandro apresentou numa jornada nossa aqui em São Paulo. E, definitivamente, com o passar do tempo, com a melhora das máquinas, com o avanço do delivery, algoritmos, vejam o que eu estou mostrando aqui. A mesma filosofia de tratamento de MRT. A máquina gira e, sistematicamente, as lâminas vão abrindo e fechando ao mesmo tempo, não como eu mostrei lá naquele primeiro slide. Porém, isso se chama radioterapia com modulação da intensidade do feixe com arco rápido. A Elisa depois explica. O que vocês vão ver aqui? Essas lâminas, lembra que eu falei que aquelas eram 1 centímetro? Elas são 1/4, eu posso ser mais sutil, eu posso fazer um delineamento mais perto da curva, menos morbidade. Essas máquinas têm um delivery bem diferente. E essas máquinas são muito mais potentes. Para vocês terem uma ideia, de feixe, rarissimamente nós gastamos 2 minutos para tratar com o VMAT. Isso tudo veio paulatinamente progredindo. Porém, por essas características que eu estava dizendo do VMAT, olha aqui como, se comparando 3D, modulação da intensidade de feixe, RapidArc, que, por exemplo, vamos pegar aqui 40%, você pega 3.000 e pouco para RapidArc, pega muito mais reto e bexiga com MRT e muito mais com 3D. Então, as coisas avançaram, estão me dando mais segurança para me aventurar a sair de 40 frações, passar para 20, que é a nossa rotina atual, para 7, para 5. Por quê? Porque os trabalhos mostraram, trabalhos fase 3, que a toxicidade talvez seja um pouquinho maior, mas muito parecida, pelo menos tardiamente, e os resultados são iguais. E começou-se a pensar, houve um homem que, sem nada de digitalização, sem nenhuma ressonância, chamado Lexel, que com um sistema de estereotaxia que ele inventou, esse apontamento aqui que ia para todos os lados, e fazia 30, 40 mil centigraus em malformações, em trigeminalgia. Por que não se podia voltar nessa... Esse foi o fator inspirador, nesse tipo de técnica, e passar para o corpo todo, se a gente dispunha de muito mais imagem, de muito mais tecnologia. Daí veio o que a gente hoje se consagrou como SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy, ou seja, radioterapia externa, que entrega com acurácia altas doses de radiação com alvos extracranianos em poucas frações. E daí para frente não foi tão difícil. Por que fazer em próstata SBRT menos frações e dose mais alta? Porque o alfabeto que eu estava dizendo para vocês, aquela curva de recuperação, ela não vai existir, é alto. E isto é bom para todos que têm alfabeto alto. A técnica é avançada, a eficácia, vocês vão ver daqui a pouco, e a toxicidade são similares aos métodos convencionais. Uma conveniência para o paciente, fazer em 20, fazer em 7, fazer em 5, muitíssimo maior. Adaptar alta tecnologia à economia. E uma coisa que, desgraçadamente, o nosso governo não quer reconhecer, enormes implicações para os custos da saúde. Ora, nós vamos poder tratar o dobro. Meu Deus do céu,
nós compramos, eu estou falando nós, porque foi comprado aqui, nessa instituição, 80 máquinas, a maior compra de aceleradores do mundo, e não se deixa fazer IMRT, não se deixa fazer hipofracionamento, é codificado, mas não é precificado. Isso é uma incoerência. Então, e uma outra coisa muito interessante, que eu estava conversando com o doutor Davi, eu dei o trabalho para todo mundo, me parece que é do Lancet, muito interessante. Agora, na fase do Covid, há sérios, grandes trials, fase 3, pertíssimo de evidência, já com 5 anos, e estão tombando, e são CA de mama, CA de próstata e gastrointestinal, em 5 frações. O trabalho é apelidado de 5, 5, 5. E o Covid impulsionou a você pôr isso em funcionamento. Muito interessante esse tipo de prática, que a gente não precisa esperar, talvez, tanto tempo. A gente sabe que o que acontece em 5, dificilmente vão acontecer pior esses tipos de tumores. Então, isso é muito interessante. E os protocolos usados, mais para vocês saberem, 26, 28 ou 20, que a gente usa aqui, quando precisa irradiar o leito e linfonodos, ainda é a nossa rotina. E próstata ultra hipofracionada, você eventualmente oferece para os pacientes. Eis aqui os tratamentos, os trials que eu disse para vocês, de hipofracionamento, que eram todos com intenção de não inferioridade. Só esse aqui, com 19 frações, que ninguém sabe explicar por quê, deu diferente, não deu inferioridade. Mas todos os outros foram úteis. E esses dois, 20 frações de 300 e 20 frações de 300, são aqueles que são mais feitos no mundo hoje. Eu estou falando de hipofracionamento. E vejam que, mesmo assim, os resultados são muito iguais. E vejam uma coisa que é constante em todos eles: fazer radioterapia guiada por imagem. Então, os resultados são muito parecidos, e o efeito agudo, mas o efeito crônico é muito parecido. Alguns têm até comparável, mas não são fatores impedientes para que essa técnica entre em evolução. E como é que nós fazemos as especificações de uma ultrafracionada nos poucos casos que a gente fez aqui, perto de 20 casos? Dessa maneira, que são os constraints que estão em todos os livros, a doutora vai ensinar para vocês, estão aqui. É óbvio que, à medida que você vai tornando os campos, as doses maiores e as margens menores, os constraints começam a ser mais rigorosos. Foi a primeira vez que nós usamos um tipo de fiducial. São 3 fiduciais que a gente coloca na próstata, que não devem guardar nunca o mesmo nível. Você pode desenhar a uretra, que, por sinal, é o órgão mais resistente que fica no campo de radiação, com mais sutileza, com mais delicadeza, você pode fazer uma margem para a bexiga e para o reto menores, e com os fiduciais, você é capaz de discernir com mais precisão quanto é a dose-volume-histograma no reto, na bexiga, no fêmur e nas alças intestinais. Esta foi a evolução através das máquinas que a gente comprou. Já em 2011, quando nós fizemos o EMAT, nós tínhamos uma mesa robótica. O que é uma mesa robótica? Uma mesa que permite fazer praticamente todos os movimentos que um avião faz. Finalmente, nos anos de 4 anos para cá, o hospital começou a ter em funcionamento um aparelho chamado Trubin, mas anexado a um outro chamado Edge. Então, são 2 hardwares que, a respeito do que nós estamos conversando, fazer radioterapia hipofracionada. E agora, preste bem atenção, se eu vou ter um acessório, uma ferramenta que me pode permitir ver, durante o tratamento, o movimento do órgão, a próstata não movimenta tanto, mas eu posso ver como estão todos os órgãos, por que não usá-lo? Então, este tipo de acessório, esse tipo de ferramenta, com um beacon, que é estou falando agora de radioterapia ultrafracionada, este é o aparelho, é um Trubin com Edge. E este é o fiducial, é um GPS, que é capaz de, excitado, emitir uma radiação que é capturada por uma placa que eu vou mostrar para vocês.
A gente coloca pelo períneo, ao contrário do que grande parte do mundo coloca, somos nós mesmos que colocamos, é a mesma técnica de fazer braquiterapia. Aqui, as três beacons colocados, aqui eles todos vistos, a cicatriz é nenhuma, isso demora 5, 10 minutos, e com rigor a gente desenha, quando eu estou dizendo rigor, é cada vez mais rigor, mais rigor. Os órgãos, aqui as doses que têm que ser obedecidas, e finalmente, com tudo desenhado, inclusive a uretra, está aqui e leva o paciente. A maneira de simular igualzinha, adquirir imagens com ressonância ou como tomografia. O paciente está deitado na máquina que vai tratar, em cima dele uma placa que vai ser excitada, ele tem dentro dele os beacons que vão mandar a excitação. Eu estou aqui como se fosse um Waze. Eu estou aqui, manda a radiação nesse lugar. Essa é a parte do calypso, e aqui as marquinhas, são 9 marquinhas, que são o sistema, que são os detectores do sinal que os beacons vão mandar. Mandando o sinal, nós vamos, então, fazer o delivery, entregar a radiação, na hora que o raio, que a próstata estiver na mira do raio. Se sair, o aparelho automaticamente para. Então, isso virou um instrumento excepcionalmente sensacional, formidável, porque a toxicidade beira 1%. Está aqui com é a mesma coisa. Mas, vejam só, quando nós estamos fazendo aquele tipo de radiação, que é o VMAT, e qualquer desses parâmetros está indo tudo direitinho, de repente, sai do alvo o parâmetro, automaticamente a máquina para até que seja restabelecida a estabilidade. Então, essa é uma maneira, ninguém está dizendo que é melhor. O que nós temos aqui são várias as maneiras de fazer intrafração. Então, este tipo de GPS dá 25 sinais por segundo. Um Conibin KV, que a gente usa, não usa mais MV, dá só 5 sinais por segundo. Então, é de um apuro muito, muito alto. E há lugares que fazem este tipo de tratamento numa única aplicação. Uma outra ferramenta que nós temos, que é um Vision RT, que chama-se OSMS, que faz uma radioterapia guiada por superfície, que faz o seguinte truque: ela emite uma luz branca que bate na superfície e toda a superfície é capturada e se faz um padrão tridimensional dessa superfície, também possibilitando que se faça uma radioterapia intrafração. Há casos que a gente pode fazer até os dois. A gente usa muito esse tipo aqui para fazer localização, é muito útil para fazer localização dos campos. E, do ponto de vista do que eu tinha para falar, de alta tecnologia, isso aqui. Mas me permitam mostrar 2 slides de oligometástase que eu queria que eu mostrasse. Esse caso que eu vou mostrar agora é muito interessante. Foi submetido o Dr. Juarez a uma prostatectomia robótica lá na Flórida há 10 anos. Recidiva bioquímica, 6 anos atrás, fez radioterapia padrão aqui em São Paulo, porém, nos últimos meses, lentamente o PSA vem subindo, e 0,21, que é o limite da acurácia do PET-PSMA, fez e deu uma lesão absolutamente atrás do PET. Vejam, atrás do pubis. E nós colocamos 3 fiduciais, isso aqui é a filmagem do que a gente fez com esse paciente. E esses fiduciais foram reconhecidos, e à medida que a máquina fazia o Conibin, vejam bem, e reconhecia os fiduciais, olha só, o fiducial, quando está em verde, a máquina é liberada, e a trata. Quando está em amarelo e vermelho, não, senhor, está em verde, trata. E assim foi feito no caso. Paciente sem toxicidade alguma, fez as 5 aplicações. Aliás, esse paciente teve também um Covid, né? Teve um Covid, mas estava no primeiro tratamento, a gente continuou tratando sem problema algum. A gente tratou aqui, por curiosidade, 3 casos, se eu não me engano, só com Covid. E, para esse caso também, a gente usou aquela reconstrução tridimensional através da SGRT.
da radioterapia por superfície. Vejam, aqui tudo retinho, aqui tudo bonitinho, aqui está o corpo. Isto é sobremaneira de grande ajuda. Um outro caso, se me permitem, de oligometástase, um gânglio pequenininho, difícil de ser percebido, pequeno, mas tinha perto de 20 de SUV. Isso não é bom. E esse doente é nosso e do Dr. Felipe Garliza. Tinha um PSA de 0,45, foi feito oligometástase, a gente faz no máximo 3 aplicações, foram feitas 3 aplicações, e uma coisa que a gente é muito ingrata para nossos pacientes, principalmente os médicos, quando fazem oligometástase e o PSA baixa, eles não querem repetir o PET-PSMA. E aqui um caso maluco, uma meta de hilo de próstata, que foi tratada com SBRT e com gânglios. Olha o tamanho desses gânglios, em que a gente fez um boost, fez irradiação de todos os gânglios, um boost com SBRT, e que hoje está muito bem, obrigado. Esse doente tem perto de 90 anos e tolerou muito bem. Um outro caso, de um gânglio, outro médico, com gânglio aqui ilíaco, com PSA de 2,8, PSA, depois de 3.900, PSA atual de 0,12. Não quer fazer... Então, é por aí que nós caminhamos. E, desde 2001, eu disse para vocês, a gente faz um curso de radioterapia de última geração, que é exatamente para discutir isso que nós estamos acabando de mostrar para vocês. Repito, e a Elisa está bem coberta aí, ninguém faz esse tipo de tratamento se não tiver controle de qualidade, que é o staff, é o técnico, são o enfermeiro, principalmente um físico. O físico é um preponderante para se fazer radioterapia de última geração. O nosso próximo curso vai ser 18 e 19 de novembro, se a pandemia parar, e eu quero contar com vocês todos aqui. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, doutor João, pela excelente apresentação. Muito bom saber que hoje o Hospital da Bahia tem a maioria dessas alta-tecnologias que foram muito bem apresentadas. Temos um pouquinho tempo, realmente. Eu gostaria de chamar, brevemente, o doutor Augusto Mota, chefe do capítulo de Uro-Oncologia e diretor científico da Clínica AMO, assim como o doutor Juarez Andrade, coordenador do Centro de Urologia do Hospital da Bahia, para a gente iniciar nossas discussões. Boa noite, Augusto. Boa noite, Juarez. Boa noite. Boa noite. Professor Juarez, por favor, faça as honras aí. Começa a discussão. Bom, na verdade, ele sempre faz isso por causa da idade, isso que me aborrece um pouco. Ele sempre me dá a chance, mas eu queria mesmo parabenizar o doutor João pela excelente apresentação, uma didática espetacular, muito clara, até para os não radiologistas, a aula fica interessante, a gente nem vê o tempo passar, portanto, parabéns pela sua experiência, muito obrigado pela sua boa vontade de contribuir aí com esse evento do Hospital da Bahia, um evento, como eu disse, extremamente importante, e agora enriquecido com, acho que o grande finale vai ser com o nosso querido Guto, aí, nosso parceiro nas nossas reuniões mensais, e que a gente destrincha os problemas e encontra soluções para os pacientes com dificuldades. E, novamente, desde já, parabenizar o IEP do Hospital da Bahia e ao próprio hospital pela iniciativa e pelas excelentes aquisições. Parabenizar também a Elisa por moderar tão bem essa mesa. Enfim, mas eu queria realmente ouvir Guto, porque simplesmente é sempre muito bom ouvi-lo. Bondade sua. Bom, ambas as aulas foram um deleite, e óbvio que a saída precoce de Maluf do evento me impede de avançar mais nas discussões clínico-oncológicas, então eu vou aproveitar aqui a permanência do professor João Luiz para dizer que foi um deleite a aula dele. Realmente foi um apanhado histórico que pegou as duas pontas, o começo de tudo e onde nós estamos, e realmente é de criar entusiasmo para quem trata os pacientes e sabe os benefícios que os pacientes colhem dessas tecnologias. Professor, a gente está tomando conhecimento nos últimos anos que aquela noção de que os tumores eles são doenças clonais, e isso, na verdade, se aplica ao início da história natural da doença, e à medida que ela vai progredindo no organismo, essas células, dependendo dos lugares para onde metastatizam, onde
quais terapias elas são expostas, elas sofrem pressões evolutivas. Na verdade, nós lidamos com clones diferentes naquele paciente com doença amplamente metastática. E isso é a brecha que se abre para o tratamento das oligometástases, acreditando que aquela doença que focalmente se manifestou ou que focalmente progrediu, nós possamos eventualmente tratá-las de maneira local, evitando que a gente ou tenha que trocar um tratamento sistêmico em curso ou tenha que instituir um tratamento sistêmico, haja vista que o tratamento sistêmico comumente empregado para pacientes com câncer de próstata é supressão hormonal que tem os seus efeitos adversos a curto, médio e longo prazo. No serviço do senhor, como é que está a implementação desse protocolo de tratamento de oligometástases, tentando postergar ou pelo menos postergar o tratamento sistêmico que não foi iniciado ainda, ou evitar a descontinuidade precoce de um tratamento que está controlando a doença em outros sítios? Como é que é isso no serviço do senhor? Vamos dizer, sob o nosso ponto de vista, está efervescente. E sob o ponto de vista dos oncologistas clínicos, que são os nossos maiores coadjuvantes. A definição de oligometástase, vocês sabem muito que ela é absolutamente ainda definida. O ano retrasado, se convidou para um evento de expertise de próstata, se eu não me engano, na Europa, 61 vezes, em 23 países, para definir o que era oligometástase. Então, com votação, 14% não acredita nisso. 15% até 5%, e o resto de 1 a 3%. Evidentemente, ninguém precisa, independente de diferenças de clones, etc., dizer para a gente que é muito melhor se tratar com menos doença do que com mais doença. Nós não mudamos ainda, eu estou dizendo, a oncologia clínica, com que me parece, é absolutamente parceira da gente, como você falou. Oligometástase, na verdadeira acepção do termo, e que é não visceral, que é outro tipo de oligometástase, eles costumam mandar para a gente fazer. Eventualmente, se você tem, por exemplo, eu pergunto, como o Fernando falou uma coisa sensacional, você faz adjuvância ou faz salvamento? Então, você pega um tumor agressivo do ponto de vista, todos eles, biológicos, mas genômico, e pega, por exemplo, um Gleason 9, e tem oligometástase, eu não posso deixar de enviar o doente para vocês. Nós temos evidência. Então, não existe nenhuma diretriz, nada absolutamente consensual. Tudo é muito dentro de uma lógica que sempre, você nos conhece aqui, sabe que a oncologia é muito forte, a gente tem reuniões todos os dias, a reunião de próstata é às segundas-feiras. Então, e se eu gritar, o oncologista clínico me ouve daqui onde eu estou, entende? Então, a maneira de encarar oligometástase é esta. Se você tem todos os outros riscos, está começando a se fazer cada vez mais marcador genômico, 1, 2 e poucas, eles costumam deixar que a gente faça. Mas, se você tem outros fatores, mesmo que sejam biológicos, como esse que eu falei, tumor de alta agressividade, etc., tem que agir. Tem que fazer alguma coisa sistêmica. Aliás, fazer tratamento sistêmico está até trazendo mais doente para a gente. Então, é a oligometástase que foi curada, cujos clones foram dominados por algum tempo e que precisam de um outro tipo de tratamento. É uma regressão, tem um outro tipo de nome. Então, este número de casos de voltar deles para nós talvez seja até maior. E o PET-PSMA, nós temos 2 aqui. Virou uma loucura. E não dá nem para entrar nisso. Não sei se vocês têm aí. Mas o PET-PSMA, agora tem um trabalho que a Elisa conhece muito bem, o pessoal da Alemanha, talvez seja o pessoal que mais tenha casos de PET-PSMA, que muda em 30% o planejamento da radioterapia. Isso é muito louco. Esse trabalho só faltou um braço, que era ter PET-PSMA
antes de ser operado. Então, é uma pergunta que eu posso voltar para todos nós. Será que vale a pena fazer as toaletes ganglionares? João. O PET-PSMA, ou o PET-PSMA é útil, doutor Juarez, para orientar as toaletes ganglionares? Muito bem, isso cada vez mais é uma verdade, né? É curioso que eu me lembro que algumas vezes eu era entrevistado em imprensa leiga, alguma coisa assim, e falava da importância do diagnóstico precoce, porque era a única oportunidade que nós tínhamos para curar efetivamente o câncer de próstata, entendendo que quando a doença perdia o sítio primário, nossas armas se limitavam à hormonioterapia e que sempre foi um procedimento que buscava qualidade de vida, que buscava sobrevida, mas jamais buscou cura, porque isso então era impossível. Então, isso cada vez é menos verdade. Nós estamos agora indo à procura da cura, e, de certo modo, já se conseguiu bastante, da doença que fugiu da próstata. Esse capítulo da doença oligometastática já está quase sedimentado, assim como um paciente em que a cura é ainda factível. A classificação de oligometástase é ainda divergente na literatura, mas a gente entende que tem pouca doença, é doença pélvica, é doença não visceral. Esses pacientes, a gente sim tem uma chance boa ainda de cura. É um terreno que a radioterapia avançou mais expressivamente, mas acho que existem sítios que ela é difícil por vizinhança, por proximidade de órgãos que não podem ser irradiados. Então, a cirurgia tem também um campo tem um campo brilhante para progredir nisso, especificamente quando se pode marcar os linfonodos e removê-los cirurgicamente com sucesso. Enfim, o que a gente pensou, voltando naquela nossa abertura lá, que seria um fechamento de uma janela para a urologia, porque o rastreamento foi erroneamente contraindicado. Na verdade, quanto mais a gente estuda e aprende e tem experiência, a gente entende que é o contrário, a gente tem muito mais o que fazer. A gente não trata só a doença localizada, mas também trata a doença que já fugiu do sítio primário. E entra aí a questão de como nós temos que conversar, né? Como a radioterapia precisa conversar com a urologia, que precisa conversar com o oncologista clínico, que também desenvolve bastante nessa área. Cada vez mais a gente domina essa importante doença que é o câncer da próstata, que assusta tantos e assusta com justiça, porque faz muita gente sofrer. Sem dúvidas, Juarez. Esse é o motivo pelo qual a gente faz a nossa discussão multidisciplinar semanalmente, né? Estão todos convidados, quarta-feira, às 19h20. A gente pode deixar aqui o link da nossa reunião. Gostaria muito de continuar a reunião, que está riquíssima, mas por conta do horário, infelizmente, teremos que encerrar nosso webinar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença e a atenção de todos, em particular de Dr. João Luiz, Dr. Jadelson, Dr. Augusto, Dr. Juarez, né? Eu gostaria de desejar boa noite a todos e até a próxima sessão. Obrigado. Obrigada. É um prazer muito grande. Professor João, mais uma vez, muito obrigado, em nome do Hospital da Bahia, do Instituto de Ensino e Pesquisa, a sua participação brilhante, trazendo informações realmente extraordinárias para mim, como um clínico, acompanhando de perto, sobretudo essas últimas colocações em relação às oligometástases, a sensação de que o câncer de próstata, uma vez metastatizando, estava selado o destino do sujeito. E nós estamos vendo que hoje isso não é verdade, e eu tenho pacientes que estão sendo tratados com metástase de câncer de próstata, com a sobrevida e com qualidade de vida, e isso, como clínico, eu saúdo muito esse avanço da tecnologia e dessas possibilidades de tratar esses pacientes. Muito obrigado, em meu nome, em nome dos meus companheiros de diretoria do Hospital da Bahia, Dr. Marcelo Zollinger, Fernando Júnior, Lilian Tombo, pela possibilidade que o senhor nos conferiu de forma tão brilhante de se apresentar e destinar um tempo tão precioso que o senhor tem para nos engrandecer o Hospital da Bahia com a sua brilhante conferência. Obrigado.